Texto da nossa mensagem, irmãos, é o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. E ali está escrito o seguinte: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Espírito conduza cada um de nós neste momento. Amém. Irmãos, vejam que ele está pedindo aqui, ele faz um pedido especial para os filhos, para o povo de Deus. Mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que nós tenhamos também. O mesmo sentimento. O próprio texto, ele aponta alguns sentimentos que estavam ali em Cristo Jesus. Numa rápida leitura, sem examinar muitas palavras, nós percebemos já que tem humildade. Sendo Deus, ele não usou o seu poder, simplesmente dizendo: eu sou Deus, eu não vou me submeter a isso. Então ele foi humilde em aceitar a missão que o Pai dele colocou sobre os seus ombros. Ele lá no versículo 7 diz: se esvaziou, ele deixou o seu poder no céu. E depois lá no versículo 8 diz: ele se humilhou. Ele se humilhou aceitando a morte e morte de cruz, que era conhecida como uma maldição. Aquele que era pendurado na cruz, era como se ele havia sido considerado maldito pelo próprio Deus. Então a pior morte, a pior forma de morrer daquela época, é desta forma que os homens escolheram para matar o Filho de Deus. Aqui está muito presente um ensino, inclusive passamos o mesmo nas instruções, tanto de adulto como de confirmando, nós tratamos desse assunto. E inclusive acabamos de tratar desse assunto com a turma dos confirmandos aí do segundo ano deste ano. Ele fala sobre dois estados de Jesus: o estado de humilhação e o estado de exaltação. E vamos entender o que está presente de uma forma assim muito clara nesse texto. São os dois estados, o de humilhação e o de exaltação. O que seria o estado de humilhação? O estado de humilhação nos traz a ideia de que cada movimento que ele faça, ele está se humilhando, ele está se inclinando, ele está fazendo aquilo que ele nem precisaria fazer por ele, mas ele faz em benefício dos outros. Podemos dizer que lá no céu, apontar para o céu, Jesus lá no céu, com todo o seu poder, cheio da sua glória, da sua majestade, Filho de Deus, com um reino magnífico diante dos seus olhos, sem que jamais lhe aconteceria nada em seu corpo. Então ele entra, quando o Pai lhe desafia a vir a este mundo, então ele entra e ele inicia o seu estado de humilhação.
E cada estado, cada momento, algumas ações de Cristo ficam muito evidentes na vida à medida que ele vai se humilhando. Vamos começar então. 5 passos no estado de humilhação. O primeiro, ele é concebido. Ele é concebido pelo Espírito Santo em uma mulher. Ele se submete a nascer de uma mulher. Esse é o primeiro. Ele sai do seu trono e ele é concebido na Virgem Maria. Depois de ser concebido, ele nasce. Ele nasce. Enquanto ainda está na barriga de sua mãe, ainda conta com a proteção, com o carinho, com o cuidado todo de sua mãe. Mas ao nascer, ele já agora se expõe ao mundo. Ele já não está mais contando com a proteção de sua mãe 24 horas por dia. Depois desse estado, ele padece. Padecer significa sofrer. Ele se sujeita a padecer, a sofrer. E começa com o sofrimento, não é somente o momento em que ele é entregue por Judas, mas sofrimento entende-se todo o ato dele, já nascer numa estrebaria, passar frio, passar fome, sentir cansaço. Ele as pessoas inventam mentira a respeito de Jesus, ele sofre com as calúnias, ele é entregue pelo próprio discípulo com um beijo, ele apanha, mentem, até o júri que julgou, que condenou Jesus, nem era o júri que deveria fazer isso. E naquele júri, que parece que não é só nos dias atuais que isso acontece, né? Lá os homens já davam um jeito de condenar quem queriam condenar. Então lá ele sofre, ele é entregue aos soldados, ele apanha, ele carrega a sua cruz. E depois ele é pregado na cruz. E lá no alto daquela cruz, ali sim ele verte o seu sangue, ele chega ao ponto dele dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E então podemos dizer que naquele momento Cristo, então, seu último estado de humilhação consiste em ser sepultado. Em outras palavras, exatamente como diz o nosso texto ali, ele se esvazia. Tudo aquilo que ele podia fazer em benefício próprio, ele não fez. Mas ele se esvazia, em primeiro lugar, como diz o texto, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se esvaziou em primeiro lugar. E acima de tudo, para obedecer ao seu Pai. Em obediência ao Pai. E se duvidamos disso, vamos lembrar que na quinta-feira à noite, ele clamando, suando sangue, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não foi possível. Você vai beber este cálice. E ele é obrigado, então, em obediência ao Pai, se esvaziar. Em segundo lugar, em amor por mim e por vocês e por todos que estão lá fora hoje, perseguindo os cristãos, perseguindo a palavra de Deus, aqueles que têm planos ainda para perseguir
e acabar com a palavra do Senhor aqui neste mundo. Quando o texto pede para que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele está pedindo para que os filhos de Deus, aqueles que acreditam, ou que dizem que acreditam, vivam como filhos da luz, como sal da terra e luz do mundo. No entanto, não é o que vemos em nosso contexto social. O que nós percebemos é um ser humano que não tem nada de bom dentro de si, que se não fosse pela graça e pela misericórdia de Deus, um pequeno ser humano comparado com o Salvador, percebemos que um ser humano que, por terem um título, esse título, Filho de Deus, e é um título que nem foi por mérito meu nem seu, mas nos foi dado como presente. Por possuirmos esse título, nós vemos muitos lá fora batendo no peito e dando ordens a Deus. Eu lhe ordeno, Senhor, que faça isso, que faça aquilo e que faça aquele outro. Inclusive ouvimos aquelas frases que como filhos de Deus nós não podemos sofrer. Em outro, querem deixar a teologia da cruz de lado. Como se para o cristão a teologia da cruz não deveria existir. Mas não é isso que o nosso Senhor e Salvador disse: se você quiser ser o meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Mas um ser humano cheio de arrogância, dando ordens, um ser humano que tem dificuldade em ser humilde na presença de Deus. Até de Deus, muitas vezes, não queremos ser humildes. Até mesmo porque ofendem com as próprias palavras de Deus. Em vários países, a Bíblia está sendo proibida, e vocês têm notícias aí hoje com acesso à internet de forma muito mais livre, enquanto ainda puder usar e enquanto ainda as notícias podem chegar. Então, nós temos acesso às informações de que países não permitem Bíblia. Você pode falar que você acredita em Buda, que você é espírita, que você é qualquer coisa, as portas estão abertas para ti, mas quando você diz que acredita em Jesus, então as portas se fecham. Infelizmente, a palavra de Deus já não está mais sendo tolerada. Infelizmente. Nem mesmo entre os que se confessam cristãos. Porque volta e meia aparece aquele negócio de que não, esse texto aqui, vamos fazer de conta que ele não existe. Pastor, sobre esse assunto aqui o senhor não trata, tá? Porque isso aqui vai ofender as pessoas. Lembrem que quando nós queremos nos constituir amigos do mundo, nós nos constituímos inimigos de Deus. Ou nós queremos ser amigos de Deus ou amigos do mundo. Não existe um meio termo. Ora, a única guerra que queremos pregar é contra o pecado, é contra Satanás, é contra o mundo. E essa guerra é uma guerra real. É uma guerra que de fato ela vai permanecer ao nosso lado todos os dias até a consumação do século. Estamos entrando em uma Semana Santa. Pelo menos
se diz que é santa, né? Porque até essa data já está sendo deixada de lado, nem se celebra mais com tanto carinho, com tanto apreço essas datas. Mas estamos entrando em uma semana extremamente importante para nós cristãos. Vamos aproveitar para refletir em nossa vida se temos ou não temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se temos ou não temos, cada um analise a sua vida, o seu coração, a sua alma diante do Senhor. E então nós podemos fazer algumas perguntas. Se eu amo a Deus, que é um sentimento que esteve em Cristo Jesus, por que eu não o coloco em primeiro lugar? Por que tantas coisas no mundo se tornam mais importantes? Se estou sendo perdoado, se estou ouvindo a palavra e participando da Santa Ceia, por que não tenho os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus? Se aliás o poder é dele, o que eu estou fazendo com esse poder que está chegando ao meu coração, à minha vida? O que eu estou fazendo com isso? Por que não consigo perdoar o meu próximo? Por que me acho tão superior aos demais? E não somente dentro da igreja, mas lá fora, até mesmo na execução do seu trabalho, na sua empresa. Por que tratar os outros como se não fossem ninguém? Se olha os outros de cima para baixo como se eu fosse a pessoa mais importante da face da terra, mas não passo de uma coisinha tão pequena e insignificante diante de Deus, que se não fosse Deus agir, não seríamos nada. Por que me acho mais digno do que os outros para estar na presença de Deus, a ponto às vezes de achar, não, para aquele nem vale mais a pena pregar o Evangelho. Vamos deixar de lado. Como se o poder de Deus estivesse limitado a um coração, seja ele qual for o coração lá fora. Porque os pecados que os outros cometem contra mim são tão grandes e os que eu cometo contra as pessoas não são nada? Por que os outros têm que reconhecer os seus erros e eu não preciso reconhecer os meus? Por que Deus é obrigado a fazer o que eu quero? Se não fizer, Deus não é Deus ou é um Deus muito fraco. Assim como já ouvimos que o Deus dos cristãos é um Deus muito fraco. E faz poucos dias que ouvimos isso. Estou disposto também a me esvaziar? De fato e de verdade, do meu eu, do meu egoísmo, da minha ganância? Estou disposto a me esvaziar para que Deus seja exaltado? Estou disposto a consagrar a minha vida, o meu tempo, o meu dinheiro, meus bens, minha família, a serviço do reino de Deus? Ou Deus tem alguns lugares que Deus não pode entrar na minha vida? Como nos negócios, por exemplo. Que a gente faz negócio, mas Deus, aqui eu sou obrigado a mentir, porque senão eu não vou vender esse negócio. O texto afirma, irmãos, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
por ele ter sido obediente, quer dizer, ele cumpriu a missão. Quando lá naquela cruz ele disse, está consumado, ele estava dizendo, está pronto, Pai. Ali ele cumpriu a sua obediência, entrega o seu espírito. Por ter sido obediente, Deus Pai o tira do túmulo e o coloca em um lugar de honra. A Bíblia diz assentado à sua direita, não significa exatamente à sua direita, mas significa que todo o poder pertence ao Senhor e Salvador Jesus. Se quiser chegar diante do Pai Celeste, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e é a vida. E no momento em que Cristo voltar como Rei para julgar os vivos e os mortos, podem ter certeza que todo joelho se dobrará na sua presença. Que o meu joelho, que o seu joelho, que o seu coração, que a sua mente, que a sua alma se dobre hoje na presença do Senhor. E não espere aquele dia, porque quando Cristo voltar será tarde para quem ainda quiser dobrar os seus joelhos. O tempo da graça passou. Então dobremos hoje. Hoje é o dia, como nós vimos no estudo bíblico desta semana, quem participou. Hoje é o dia de recomeçar. Hoje é o dia de estar na presença do Senhor. E que cada um de nós se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e que nós possamos assim também estar na presença do Senhor todos os dias, proclamando a sua palavra lá fora, para que todo joelho se dobre na presença do Senhor, para a honra e glória do Pai Celestial. Amém.